Fala aí, pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Acordei cedo, estou viajando de férias, estou aqui em Itaipava, região serrana do Rio de Janeiro. Mas acordei cedo, vou gravar um videozinho para vocês agora de manhã. Tô com a cara já toda amassada, dormi tarde. Mas vamos lá, estou num lugar aqui bastante bonito, aqui ó. Mas vamos lá, queria conversar com vocês sobre um tema que eu já abordei algumas vezes aqui no meu canal. Claro, sempre tem a ver com a questão do despertar espiritual, com a expansão da consciência. Uma planta bonita aqui. Mas hoje eu queria falar um pouquinho sobre a ideia do despertar espiritual, da expansão da consciência, com um sistema que nos controla, com um sistema que coloca a gente num piloto automático. Eu sei que o que eu vou falar aqui muitas vezes é polêmico, parece teoria da conspiração, mas é uma verdade inexorável da vida. Que o sistema nos controla, que o sistema procura nos colocar no piloto automático. O sistema sempre quer nos moldar para que ele continue colocando a engrenagem para rodar da forma que ele quer. E então, nesse vídeo aqui com vocês, eu queria tratar justamente desse tema. Se você acredita que tudo que você vive na tua vida não passa, pelo menos parte do que você vive não passa de uma farsa, não passa de uma ilusão, tá? E se eu disser para vocês que todos nós, desde o nascimento, somos moldados dentro de uma ilusão meticulosamente construída, arquitetada, planejada. Tem um passarinho ali pulando. Então peço para vocês que vocês imaginem que o mundo que você percebe, todos os valores que você defende, as ideias de uma forma geral, até a forma que você percebe a si mesmo em certa medida, faz parte de uma grande peça de teatro que é moldada, que é construída para que você atue da forma que eles querem, da forma que o sistema quer. Deixa eu abaixar, levantar um pouco aqui que estou abaixando demais. Então isso aqui não é uma teoria da conspiração, mas é um fato da vida. Eu acho que as pessoas têm que acordar para isso. Se a gente parar para pensar, isso não acontece só na nossa sociedade atual. Isso acontece desde os primórdios, desde os sábios da antiga Grécia, desde os sábios da Índia antiga, do Egito antigo. O que eu quero falar para vocês é que é uma grande realidade que os sábios de todas as épocas perceberam e nos alertaram quanto a isso. Mas isso é sistematicamente ocultado de todos nós, isso é uma verdade. E o motivo deles ocultarem isso, ocultar que a gente faz parte de um grande esquema, de uma grande engrenagem, ele é tão profundo quanto perturbador em certa medida. Vou parar um pouquinho aqui nessa árvore aqui. Quero filmar aqui um pouco. Então é uma verdade simples, mas é uma verdade factual da vida. Os hindus, por exemplo, eles chamam essa grande ilusão que a gente vive de Maya, o véu que encobre a verdadeira essência da realidade. E isso a gente encontra também em Platão, né? Que foi discípulo de Sócrates, na célebre Alegoria da Caverna. Não sei se vocês sabem um pouquinho sobre a Alegoria da Caverna, onde ela descreve prisioneiros que foram acorrentados desde o nascimento, desde o primeiro suspiro, foram acorrentados no fundo de uma caverna e lá só tinham contato com as sombras. Então esses prisioneiros da caverna, eles eram condenados a enxergar somente as sombras que eles conseguiam perceber no fundo da caverna, tá? Acreditando que era tudo que existia. Então faz uma reflexão agora, imagina que você é um prisioneiro desse, que foi desde o nascimento acorrentado no fundo de uma caverna, onde você só teve contato com as ilusões do mundo real. Não com o mundo real propriamente dito, mas com um simulacro, com uma espécie de simulação. Vamos pegar na realidade atual um videogame, onde ele não expressa a realidade do mundo em si, mas um simples reflexo da realidade. E mais do que um prisioneiro, de uma forma mais inquietante do que isso, imagine que você, como prisioneiro, você se alimentasse da sua própria rotina condicionante, da tua própria escravidão, do teu próprio mundo irreal, de sombras que você toma como real.
É como se fosse uma matrix que nos envolve, mas que não é feita de cabos, máquinas ou algoritmos. Ela é feita, ela é composta, ela é cunhada de ideias, de crenças limitantes que você assimilou de uma forma tão condicionada que você nem percebeu que isso poderia ser real, que na verdade que isso poderia ser uma manipulação. Então são regras, são estruturas que você assimilou de uma forma tão natural desde o nascimento que para você isso é a única realidade que existe. Crenças que você assimilou sem questionar, regras que você segue automaticamente numa espécie de piloto automático, no roteiro de vida escrito, muito antes de que você faça qualquer escolha. Os passarinhos cantando ali naquela cara. Estão participando do vídeo também. Então vamos pensar que a gente está nessa realidade que a gente assimilou desde pequeno, repleta de crenças limitantes, de ideias que nos foram impostas pela sociedade, pelo sistema, por essa grande engrenagem oculta que quer nos dominar, que quer nos dominar não, né? Que nos domina dia e noite. Então nesse ponto de vista, vamos pensar que a gente está tão condicionado que a gente não consegue sequer perceber que isso é possível, tá? Porque se você não acredita nisso, pelo menos tente criar esse conceito, né, como ideia. Vou filmar um pouquinho essa mata aqui. Mas vamos lá. Então, pausei um pouquinho, tinha gente passando aqui para não aparecer no vídeo, né? Então, essa realidade que a gente vive nesse piloto automático, que foi criada, que foi cunhada com um roteiro pré-estabelecido, escrito muito antes de você ter qualquer escolha consciente da tua vida, ela diz que você tem que ir para a escola, diz que você tem que tirar boas notas. Ela diz que você tem que ter sempre um bom emprego, que te dê uma vida luxuosa, que não só pague tuas contas, mas que você tenha uma vida abundante. É essencial que você siga o mesmo roteiro. Viva de tal forma que você não seja consciente da vida em si. Bom dia, bom dia. Beleza? Pausei aqui de novo, que eu estou num condomínio, né, para não ficar filmando as pessoas que talvez não queiram aparecer no vídeo, né? Um condomínio fechado, privado, então vamos lá, continuando. Esse sistema, ele procura que a gente sempre estabeleça esse mesmo roteiro dessa mesma engrenagem. E que roteiro é esse? Que você alimente o sistema vivendo não para entender o que é a verdade, o que é o mundo, o que é a essência da coisa, mas vivendo na multiplicidade, acreditando que a vida é simplesmente isso. Ir para o colégio tradicional, tirar boas notas, seguir o sistema, arrumar um emprego tradicional, arrumar uma família, ter filhos. Não que você não possa ter isso. Deixa eu mudar aqui para mim de novo. Não que você não possa ter isso, você pode ter. Mas isso não é a única verdade da vida. E você também pode acordar do sistema seguindo esse roteiro. Mas quando eles colocam esse roteiro, é muito mais fácil que eles consigam controlar todos nós. Tá? Então a ideia que eu proponho aqui é que você tente perceber de forma real o que é a vida, para que serve a vida. Alguém já falou pra gente, desde que a gente é pequenininho no colégio, aprendendo ali na educação infantil, que o objetivo da vida é iluminar a consciência, que o objetivo da vida é transcender a realidade física, que o objetivo da vida é se iluminar, se tornar um Buda, se tornar um Jesus, se tornar um mensageiro cósmico. Isso nunca foi dito. Tá? A gente tem que perceber isso por conta própria, que existe uma divindade interna dentro de cada um. O que eles ensinam para a gente desde pequeno é o contrário. Você não pode fazer isso, você não consegue fazer isso. Você depende de alguém, você depende de um mestre, você depende de um Messias. Você depende de alguém que é superior a você. Não que esses mestres não sejam importantes, claro que são. Mas a ideia é que você perceba que você também é um mestre. Você é um Buda, você é um Cristo, você é um Jesus. Vou filmando aqui para frente mais um pouquinho para a gente ver a paisagem. Mas então quando você faz esse movimento de questionar a realidade, de perceber que existe algo oculto, que você vive numas sombras, como numa matrix, não de cabos, não de tecnologia, mas uma matrix de ideias, uma matrix que acaba tolhindo o teu espírito, que acaba tolhindo o teu verdadeiro potencial como ser espiritual, como ser de luz, como centelha divina. Quando você rompe esse script que todos nós conhecemos, quando você rompe essa ideia de que você tem que agir sempre de uma tal maneira, vou filmar umas plantinhas aqui bonitinhas enquanto a gente vai falando.
Você é chamado de rebelde, você é chamado de louco, você é chamado de alguém que não está no seu juízo perfeito, no seu juízo normal, tá? Então, quando a gente sai desse roteiro, indubitavelmente você vai ser taxado de louco, de irresponsável ou simplesmente de sonhador. Se não for taxado de louco, vai ser de sonhador, pelo menos isso. Esticar aqui um pouco para não ficar tão perto da minha cara feia. Mas vamos lá. E enquanto isso, o sistema continua se alimentando da sua energia, da sua atenção, da sua vida. Mas se você nesse momento está... Eita, os passarinhos acordaram bem, viu aí? Caramba! Vai para cima. Eu estou com o estabilizador aqui do meu irmão. Então nessa árvore aqui, não dá para ver não. Cantando pra caramba. Tem aqui no cantinho. Olha aqui no galho dele. Não chegar perto não que ele vai ficar com medo. Olha o passarinho bonitinho, rapaz. Tá bem ali atrás, né? Não foi embora não, olha lá. Participando aqui do vídeo. Ivo, vou deixar você em paz para não te assustar, que deve ter um ninho nessa árvore. Mas vamos lá, ajeitar a câmera aqui. Já me perdi onde é que eu estava. Mas enfim, se você está nesse vídeo agora, lendo essas palavras, vendo essa mensagem, ou então se você está procurando qualquer tipo de conhecimento semelhante a esse que eu estou passando, que eu passo, né, semanalmente no meu canal, é porque algo dentro de você está pronto para despertar. Se você procura essas ideias, se você procura entender que a vida não é tal como fornecem para a gente desde pequeno, se você acredita nisso em alguma medida e você está tentando despertar dessa realidade que impõe a você, se existe uma inquietação, é porque você está pronto para esse processo de despertar. Deixa eu voltar aqui para mim. É que você está pronto para expandir a tua consciência. Se você sente que sempre existiu algo errado, algo diferente, mas que você não sabia lidar de uma forma direta, passando uma moto aqui no condomínio, vamos lá. Então, se você sempre teve essa sensação que o mundo condicionante, que o mundo material, que o sistema nunca conseguiu preencher um vazio que existe dentro de você, por mais que você seja uma pessoa feliz, alegre, que se dê bem com seus amigos, com a sua família, que você tenha uma vida social intensa, mas sempre você percebeu que falta algo para te preencher aquele vazio existencial, você está pronto para o processo de despertar. Não estou falando que você tem que ser melancólico, que você tem que ser negativista, nada disso. Pelo contrário, quando você começa o processo de despertar, você pode até passar por momentos como esse, mas você sempre terá muito mais convicção da felicidade, da alegria como algo que pode ser uma mola propulsora para encontrar a verdade suprema do que esse processo negativista, existencialista, no sentido de que você compreende que está numa ilusão, mas se entrega na ilusão. Você tem que viver na ilusão sem estar na ilusão, sem deixar que a ilusão te controle, tá? Então, o despertar ele é alegre. Por mais que ele possa ter esse vazio, o processo de despertar tem altos e baixos. Estão fazendo uma obra nessa casa aqui, está fazendo barulho. Mas o processo de despertar tem altos e baixos, mas esses altos e baixos vão te levar a um processo de alegria, um processo de felicidade, porque você descobriu que está preso numa caverna desde a infância. Você percebeu, como os hindus dizem, que você está controlado pela ilusão da vida individual, por Maya, ou então como os budistas chamam Mara. Como Platão dizia, você está numa caverna desde a infância. Essa alegoria aí de Platão, ele aprendeu isso com Sócrates, que assim como Cristo deixou um grande conhecimento sobre a verdade, sobre o despertar espiritual, mas não deixou nada escrito. Os discípulos anotaram, e Platão é o maior discípulo de Sócrates e nos fala, por essa alegoria da caverna, isso, que desde pequeno a gente vive num mundo de sombras. Mas a questão é, você está pronto para acordar desse mundo? Você está pronto para compreender que o mundo que a gente vive, o que nos fornecem no dia a dia, são apenas simulacros, são apenas sombras da realidade? Essa é a pergunta. Então, se você já percebeu que tem alguma coisa errada, sai um pouquinho dali que está um som de obra danado. Se você já percebeu que tem alguma coisa errada com a realidade, que tem um vazio profundo que o mundo não consegue preencher, você está pronto para esse processo de despertar.
tá bom? Então, deixa eu gravar aqui um pouquinho mais o caminho. Aqui está um caminho bonito. Então, se em algum momento você já tentou buscar essas respostas nas redes sociais, ou então se você em algum momento mergulhou intensamente no trabalho para tentar preencher esse vazio, ou em algum relacionamento, mas no fim você viu que isso não preenche nada, que você não vai encontrar resposta nem no trabalho, nem em relacionamento, nem em nada, você encontra dentro de si mesmo, você está pronto para esse processo de despertar, tá? Se a gente parar para analisar, não só os hindus também, e os gregos, como eu falei de Platão, mas os egípcios, os xamãs, as tradições das mais diversas do Oriente, todos tocam nessa tecla, todos apontam para o mesmo lado, todos apontam para o mesmo fim, para a mesma verdade. Os seres humanos estão aprisionados numa ilusão e o despertar é inevitável para todos aqueles que se atrevem a encarar e se atrevem a acordar, pelo menos num dado momento, dessa pseudo-realidade, desse mundo que eles dizem que é real, mas é apenas a ponta de um imenso iceberg. Mas, infelizmente, essa sabedoria, esse conhecimento profundo que está aí desde os egípcios, desde a Grécia Antiga, desde a velha Índia, esse conhecimento foi arrancado de nós por esse sistema, por essa engrenagem, porque se todos tiverem acesso a esse tipo de conhecimento, fica muito mais difícil manipular o ser humano. Fica muito mais difícil colocar em prática esse condicionamento visceral de que a gente tem que seguir sempre o mesmo padrão social no sentido de repetição. Todo mundo nasce para ir para a escola formal, para depois trabalhar, arrumar um bom emprego, ter uma família e esperar a morte chegar, tá? Não que você não possa fazer isso, mas ninguém te explica que o verdadeiro sentido da vida, olha que bonito isso aqui, que o verdadeiro movimento que a vida nos propõe é o movimento do despertar espiritual, o movimento de perceber que você é a própria divindade individualizada, você é um filho de Deus, você é uma centelha divina, você é o Atman, você é uma expressão do Tao, como os chineses dizem. O Tao seria Deus, seria a verdade, a essência da vida. Infelizmente, essa verdade, esse conhecimento, ele foi arrancado de nós desde pequenininho. Vou voltar um pouquinho ali, que ele já é uma parte final dessa rua aqui no condomínio. Vou chegar mais para frente aqui. Estou suando, que é cheio de ladeira aqui, fazendo minha caminhada. Mas vamos lá. Um pouquinho o caminho da frente para vocês, vamos lá. Eita, baixei errado aqui. Bem, a questão é, esse conhecimento, essa verdade, esse processo de acordar, de despertar, ele pode ser vendido, ele pode ser transferido, ele pode ser conquistado. Num primeiro momento você vai pensar que ele pode ser conquistado, mas na verdade não é questão de conquistar ou questão de aprender com o mestre ou nada disso. É questão de acessar esse conhecimento. Porque a verdade é que quando a gente fala de sabedoria interior, quando a gente fala de conhecimento ligado ao despertar espiritual e à expansão da consciência, ninguém adquire nada, ninguém conquista nada, por mais que pareça. Porque em verdade a gente acessa. Essa verdade, ela está aqui, tecida no emaranhado quântico da vida. Vou levantar aqui um pouco. Essa realidade, na verdade, está aqui, ao nosso redor, tá? Cabe a você perceber e acessá-la. Então perceba que a humanidade, de uma forma geral, ela vive nesse piloto automático, nesse condicionamento dessa grande engrenagem, correndo em círculos dentro de uma existência sem propósito. A verdade é essa, é uma existência sem propósito, acreditando que essa corrida sem fim é o sentido da vida, é o sentido natural da vida, mas não é. A verdade é que isso está muito distante de qualquer verdade. Já estou suando com essas ladeirinhas aqui que eu estou cortando para vocês um pouco, mas já estou em 5 minutos caminhando aqui, cheio de ladeira. E uma coisa eu digo para vocês, que quando a gente chega nesse ponto, vou parar um pouquinho aqui, que você libertou-se parcialmente do véu, que você percebeu que vive numa ilusão, normalmente não tem mais volta. No filme Matrix fala muito disso, quando você chega num certo estágio, quando você percebe a luz da verdade, não tem como voltar atrás. Por mais que o sistema puxe você de volta, se você
despertou uma primeira vez rapidamente, é mais fácil que você retroaja, que você retorne para o ponto de origem, por mais que você nunca mais esteja naquele ponto de origem. Como diz o grande filósofo pré-socrático Heráclito, ninguém entra duas vezes no mesmo rio. Ou seja, eu tô fora de forma mesmo, tem que emagrecer mais. Eita, subidinha pesada ali, mas vamos lá. Ou seja, quando você desperta para a verdade, você nunca mais é a mesma pessoa. Mas como eu falei para vocês, o sistema que a gente vive, ele não quer que você esteja desperto, ele não quer que você caminhe com as suas próprias pernas. Ele precisa que você siga em frente como um cavalo obediente, um cavalo de corrida, como um cavalo que conduz uma carroça, obedecendo ali as ordens do cocheiro, sem questionar, sem vacilar, seguindo para frente de acordo com o chicote que eles vão batendo. Então eu digo para vocês que desde o instante que cada um de nós nasceu, um roteiro pré-estabelecido, um roteiro invisível, ele começou a ser traçado pela sociedade para que você sirva a engrenagem, para que você sirva o propósito dessas sombras. A sociedade, ela sussurra diariamente nos seus ouvidos para que você obedeça a esse comando, que a gente não percebe, mas ela sussurra para que a gente obedeça as regras, para que a gente siga essas regras, para que a gente não faça perguntas e não se desvie do caminho que ela traça para a gente. Ela quer que a gente obedeça, mas a questão é, quando você desperta, você não quer mais obedecer nada disso. Você quer seguir o seu próprio caminho. Olha que bonito aqui as plantas. Bonito, mas o mosquito está me atacando aqui. Então, passou um carro aqui agora, fez um barulhinho. Vou filmar essa plantinha aqui. Estabilizador que o meu irmão me prestou aqui, ainda estou tomando uma surra dele aqui. Estabilizador para o celular. Mas, voltando ao que a gente estava falando, vendo um pouquinho aqui da natureza, é que a gente foi condicionado a acreditar que, sei lá, o sucesso tem uma fórmula fixa. Como eu disse para vocês, você tem que estudar e tirar boas notas, conseguir um emprego, pagar suas contas. Esse é o ciclo que a sociedade procura que você faça, que é mais fácil de controlar, de te dominar. E que lindo ali aquelas flores ali, vamos ali. Então esse é o ciclo que mantém a maioria das pessoas presas, girando sem fim nessa roda do samsara, tá? Mas se algo dentro de você despertou, e você já percebeu que algo profundo, algo muito além de tudo isso, como essas plantas aqui que eu estou filmando, se tem algo dentro de você que você já percebeu, que te faz perceber que tem alguma coisa errada nesse mundo, é que você já está se libertando em certa medida do sistema. Tá? A fonte aqui de água. Então, um sistema onde você trabalha, onde você está sempre cansado, você trabalha incessantemente, mas nunca tem tempo suficiente para perceber a realidade da vida, né? Para perceber a beleza da vida, é um sistema que te aprisiona. É um sistema que te coloca como um escravo, para que você não pense, para que você não medite, para que você não se ilumine. Beleza? Vamos voltando lá pra frente, que eu vim andando até aqui e cheguei no final do condomínio aqui. Condomínio maneiro. Já tem um castelo. Mas, então voltando aqui, voltando a caminhar. Por mais que você busque preencher esse vazio com as ferramentas que o sistema te dá, nunca é o suficiente. Você nunca encontra recursos suficientes porque o sistema não quer que você encontre a verdade. O sistema, ele te propõe um padrão que vai te escravizar cada vez mais, que nunca vai completar esse vazio que está dentro de você. Por mais que você pense que você vai encontrar o complemento desse vazio existencial, desse vazio espiritual em certa medida, no reconhecimento, na fama, na glória, no poder, no dinheiro, na riqueza, no status, você vai perceber que quando você consegue esse objeto, seja uma casa luxuosa, seja um grande carro, seja uma quantia absurda de dinheiro, seja um reconhecimento no teu trabalho, você vai perceber que no final isso não preenche nada, porque nunca te faltou nada, a verdade é essa. O que falta não é encontrar nada, é reconhecer em si a verdadeira natureza de si mesmo, que é a natureza divina. Você só encontra real poder, você só encontra real preenchimento
quando você percebe que você é parte integrante dessa divindade. Então, quando a sociedade exige que você consuma, que você esteja constantemente atrás de algo, de um status social, quando você alcança, você vai ver que não vai mudar nada. Você só vai, na verdade, isso vai ser até melhor, porque você vai perceber que isso não quer dizer nada. Mas o sistema vai tentar te distrair com recompensas instantâneas, momentâneas, para que você não tenha tempo, nem tenha energia para refletir, que você não tenha tempo para meditar. Ferrou com essa ladeirinha aqui agora, mais uma ladeira. Pera aí, vou virar aqui para vocês. Parece que não, mas é ladeirinha toda hora. Ladeirinha é braba. Daqui a 1 hora andando de ladeira, mas vamos bom, é bom para caminhar. Essa é a minha caminhada do dia. E aqui tá um barulhinho de obra. Vou andar ali mais para frente um pouco. Então, voltando, parou um pouquinho. E a mídia serve como uma ferramenta de condicionamento. Eita! A mídia vai tentar te condicionar. A mídia vai tentar alimentar o teu medo, a tua ansiedade. E as redes sociais, por mais que possam te ajudar em certa medida, te ajudando a conhecer conhecimentos de outros locais, que você não teria acesso sem a internet, pelo menos a maioria das pessoas, elas também serão como ferramentas que vão te condicionar. Elas são ferramentas tanto para o bem quanto para o mal. A gente pode afirmar que as redes sociais, elas te afogam numa avalanche, elas te soterram numa avalanche de conhecimento inútil, de entretenimento sem propósito. Na verdade, o propósito desse entretenimento é simplesmente te escravizar cada vez mais. E ela contribui para esse processo de alienação, esse processo de escravidão mental. Como? Em pequenas doses homeopáticas. Por exemplo, compre um celular novo que você não precisa, mas que está todo mundo comprando, a pessoa ganha, eu vejo muita gente, cara, que ganha um salário mínimo e tem um celular de 10 mil reais. Pô, a pessoa pode ter? Pode, mas é complicado, né? Às vezes você está precisando para outra coisa e você vai com um celular de 10, 15 mil reais. Não que você não possa comprar, você pode comprar, mas esse dinheiro vai te fazer falta para outras coisas. Se esse dinheiro te fizer falta para outras coisas, é meio um pouco surreal, né? É claro que cada um sabe de si. Não estou falando que você não pode comprar objetos caros. Você pode comprar, pô. Você pode comprar um carro caro, um carro confortável, uma casa confortável. Mas isso não pode te escravizar. Isso não pode dominar a tua mente. E é isso que as redes sociais fazem. É isso que a mídia faz. Te coloca nas sombras. Ela vai te dizer que você precisa daquele celular mesmo sem você precisar. Seu celular tá bom ainda, a câmera é muito boa, mas ela vai te dizer, você precisa de um celular novo, tem que trocar agora. Você vai e troca. Estou dando o exemplo do celular, mas é para tudo, né? É para roupa nova, é para carro novo, tudo isso. Então, esse vídeo, num primeiro momento, é sobre isso, sobre a ideia de como é que o sistema te condiciona, te aprisiona. Eu tenho que voltar agora ali para cima, que deve estar na hora do café da manhã, o pessoal deve estar me esperando, já estou suando. Minha careca já está aqui pingando nessas ladeiras desse condomínio. Mas para fechar essa ideia que eu estou passando para vocês, pode ser para celular, pode ser para roupa, pode ser para carro, pode ser para viagem, pode ser para relacionamento, pode ser para tudo. Tá? Quando a sociedade diz que você tem que trocar de uma maneira insana, pense nisso para qualquer tipo de coisa, para qualquer tipo de objeto. Relacionamento também é um objeto nesse sentido. Beleza? Fico por aqui, já estou pingando aqui, agora eu vou dar uma corridinha rápida, não vai dar para filmar. Mais tarde eu volto, vou gravar outra parte do vídeo. Esse vídeo aqui vai ficar longo pra caramba, então eu vou dividir ele em umas 3 ou 4 partes. Achei que ia conseguir falar tudo agora, mas não, estou nem no início ainda, tá? E no final dele eu vou propor algumas estratégias, algumas coisas que vão te ajudar a se libertar dessa caverna de Platão, beleza? Caminhando aqui, trabalhando meu chakra raiz. Muito importante, atividade física para trabalhar o teu chakra, tanto raiz, como os dois acima, né? O chakra sexual, o chakra geniturinário, o chakra swadhisthana, chakra umbilical também, chakra manipura. Mas ele é mais importante mesmo, esse processo de atividade física, para o chakra muladhara, o chakra raiz. Já estou até ofegante aqui. Mas para quem tem a capacidade de sentir, eu já sinto o vórtice do chakra trabalhando mais efetivamente depois da caminhada. Como esse condomínio aqui é cheio de natureza,
Ó. Natureza por toda parte. Tá cheio de prana. Para quem tem facilidade de ver, num dia com pouco sol é mais difícil. Eu não estou vendo agora muito não. Quando está com muito sol é fácil de ver. Mas de qualquer jeito tem prana aqui, tem energia abundante, energia imanente que move a tua vida. E caminhando, suando, você está trabalhando as pernas, trabalhando os chakras inferiores e principalmente o chakra raiz. Já puxei esse gancho para quem quiser, clica no link fixado e encontra o meu curso sobre o chakra raiz, que é o alicerce dessa grande estrutura energética, que são os nossos 7 chakras principais, tá? Distribuídos ao longo da coluna vertebral, começando aqui no raiz, no Muladhara Chakra, primeiro chakra que fica no períneo, mais especificamente no cóccix. Depois a gente vai para o segundo chakra, que é o chakra sacral, mais ou menos ali na região genital do homem. Na mulher você sente um pouquinho mais acima, no baixo ventre. Terceiro chakra, chakra manipura, que é o chakra umbilical. Algumas correntes confundem um pouco, mas o chakra umbilical é o terceiro chakra, é o chakra do umbigo, ele fica no umbigo. Chakra manipura. Quarto chakra, chakra cardíaco, chamado pelos hindus de chakra anahata, o inviolável, o inabalável. Quinto chakra, swadhisthana, chakra da garganta. Mudar de braço aqui que já está dentro, esse estabilizador é pesado. Sexto chakra, chakra Agnya, chamado de chakra frontal, terceiro olho. Também tem um e-book no link fixado sobre a abertura do terceiro olho, propondo exercícios, explicando o que é o terceiro olho e com conteúdo que você vai conseguir se aprofundar em si mesmo, pelo menos numa primeira etapa. E tem exercícios bem legais também. E o sétimo chakra é o chakra Sahasrara, chakra coronário no topo da cabeça. Estou pingando aqui, mas o curso é sobre o primeiro chakra, o chakra Muladhara, que é o alicerce da nossa desse grande sistema energético, que são os 7 chakras principais, responsáveis pelo processo de despertar espiritual e de expansão de consciência. Suando pra caramba. Mas é isso. Sem um alicerce, sem uma base, sem uma fundação, você não consegue ascender energeticamente e consciencialmente também. Por mais que você tenha esses chakras superiores, que são mais espirituais, abertos e ativados, se você não trabalhar a base, o prédio vai ruir em algum momento. Umas casas maneiras aqui, ó. Então é isso. Grande abraço para vocês. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, tudo isso é importante para o engajamento. Grande abraço para vocês, como eu sempre digo, Namastê.